Bem-vindos, escorpianos! Vamos para mais uma leitura para vocês. Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui mais. Espero que vocês estejam bem. Lembrando, leitura atemporal, geral, tá? Sem tema definido também. O que cair na mesa eu vou falar. Peguem apenas aquilo que puder fazer sentido para vocês. Puder, fizer. O que fizer sentido para vocês, tá? Seja como previsão, reflexão, enfim, vocês já sabem. Temos múltiplos amores aqui no fundo, depois do corte. Muito boa sorte a todos. E sempre lembrando que é válido para você que tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Escorpião. Perdão, o som, tá? Vai sair um pouquinho, eu acho, porque a janela tá semi-aberta que tá quente pra cacete. Vamos lá. Boa sorte a todos. Tá quente? Eu ainda tô com roupa de manga. Escorpião. O guia. Eu já tô um pouquinho mais distante, até porque eu tô tentando fazer um enquadramento diferente, então espero que dê pra ver ainda assim as cartas, né? Vou aproximar o presente. Viraram duas? Três, na verdade. No fundo, agora nós temos a carta da arte. Deixa eu deixar ele aqui. E temos o duelo, o impulso inicial e o despertar. Para esse primeiro momento, eu tô pegando muito energia espiritual mesmo, tá? Que tá. Ou que vai impulsionar alguns escorpianos, ou com quem os escorpianos estão lidando, vocês podem inverter os papéis, a enxergar alguma coisa que tem a ver também com atitudes, ou pelo menos mudanças na vida, tá? Mudanças de atitude, mudanças na vida que precisam de uma certa atitude, sejam suas ou, enfim, de outras pessoas. Vamos entender aqui como tarô, tá? Porque eu tô pegando muito isso como se realmente fosse essa carta do presente. Tanto o momento presente, quanto a visão dessa situação também fosse um presente da espiritualidade para vocês verem as coisas ou por outras perspectivas, para verem solução, enfim, para alguma situação. Mas tem muito forte uma energia espiritual aqui, tá? Ó, temos virou aqui um 6 de espadas. Enfim, deixa eu cortar. O que a gente está falando para o coletivo de escorpião? Ó, 5 de ouros. 6 de ouros. Que é uma carta, inclusive, que fala de presentes, né? Deixa eu pegar mais duas aqui, por favor. O que a gente está falando aqui? 3 de espadas. Gente. Virou aqui uma rainha de copas invertido. Ó quem tá aqui no fundo. 6 de espadas. Eu vou pegar mais uma, porque assim... A justiça. Energia de Libra, tá? Tem um... E aqui agora nós temos a rainha de paus no fundo. Tem alguma coisa... Mais uma vez, espiritual, sim. Uma coisa meio que justiça kármica na vida de vocês. E aqui eu também não tô querendo dizer que essa justiça kármica que são somente coisas boas, tá? Ligadas a isso aqui. Por quê? 6 de ouros, mais uma vez, também representa muito essa carta do presentes do universo. Aí eu não também, sinceramente, tá bem confuso isso aqui pra mim, porque me parece que eu tô falando com o escorpiano ao mesmo tempo com alguém com quem o escorpiano estava lidando. Mas assim, tem uma coisa de um senso de justiça mesmo no campo emocional, tá? Aqui quando eu falo emocional, não é somente afetivo, pode ser que sirva. E esse senso de justiça é uma coisa toma lá da cá, dar e receber. Então, assim, algumas pessoas, eu até falei, né, despertar algumas atitudes. Alguns escorpianos estarão sendo guiados a mudar algumas atitudes e a começar a devolver certas situações, mesmo que, até com essa carta da arte aqui no fundo pra mim, mesmo que com uma coisa meio debochada, irônica, não direta, é não suportar mais, não aguentar mais tudo que te dão como se fosse um dever seu. Ó, rainha de paus. Tem uma energia aqui, inclusive, com essa rainha de copas invertido, eu não tô vendo isso aqui num senso completamente negativo, mas é parar de ser tão receptivo e ser um pouco mais empoderado. Como é que eu posso dizer essa palavra de uma forma mais adequada? Porque empoderado pode também trazer a ideia.
mas aquela coisa mais ativa, aquela coisa mais responsiva, mais, sabe? Mais toma lá da cá mesmo. É tipo assim, vocês precisando talvez entrar mais nessa vibe de não aguentar, não tolerar qualquer coisa ou qualquer tudo. Espero que esteja fazendo sentido, tá? Porque como eu falei, tem uma energia meio de duas pessoas aqui. Por mais que tenham caído apenas rainhas, eu tô sentindo uma coisa de tomar lá da cá. Então eu não sei se em que tipo de relação, que tipo de situação isso aqui pode fazer sentido pra vocês. Pode ser que eu esteja falando pra algum escorpiano sobre trabalho, né? Então pessoas que debocham de mim, pessoas que, enfim, minimizam o meu trabalho ou qualquer coisa do tipo. E agora eu também vou começar a trazer um pouco mais desse espírito rainha de paus, tá? Que ela é bem debochada em alguns momentos. Ela se defende, ela não é só quietinha, não é só responsiva. Por mais que a rainha de copas ela também tenha seu senso de inteligência, essa inversão aqui pra mim é muito dessa coisa da falta de recepção mesmo, sabe? Não recepcionar qualquer tipo de energia, qualquer tipo de situação, principalmente envolvendo isso daqui, decepção, traição, palavras que ferem, pessoas traidoras, pessoas que falam o que querem, pessoas que te tratam da forma que querem. É isso, é deixar de aceitar qualquer tipo de bosta, de certa forma, aqui, e entrar mais nesse ritmo aqui, inclusive, de justiça com essa rainha de paus. A justiça, eu até falo nessa coisa kármica, e aí pode ser pra vocês, né? Então, esse karma, mais uma vez, de ação e reação, não no sentido de que tá caindo um karma em vocês, mas assim, eu estou percebendo que eu preciso devolver, mais uma vez, a ação do outro com a minha reação mais contundente, mais esse duelo aqui mais briguento mesmo. Eu não sei explicar, eu acho, da melhor forma, tá? Acho que eu não tô usando as melhores palavras, mas eu espero que vocês estejam entendendo, porque não é sobre que a briga em si, mas como eu falei, né? Devolver um deboche, devolver um desconforto. Não é deixar os outros confortáveis. Não é só recepcionar e eu ficar mal enquanto o outro ficar confortável. Entende? E aí entrar meio que nessa linha da justiça, que é uma carta que é até um pouco meio chata, né? Porque ela pensa, ela filtra muito mais não, praticamente só pelo racional, né? Aqui é uma energia de Libra, mas eu sempre pego a carta da justiça muito como aquela coisa de Atena mesmo, né? Que ela nem passa pelo útero da mãe, ela sai da cabeça de Zeus, né? Ela nasce da cabeça do pai. Então, assim, é aquela coisa puramente racional. E é a balança, né? Se você bota aqui um peso, vai subir aqui para um lado, é como se fosse, mais uma vez, a devolução, né? O senso de justiça daquilo que me trazem. Então, de alguma forma, o que eu estou vendo aqui nesse primeiro momento pode ser uma energia que vocês já estão entrando ou que vocês precisam entrar nos próximos tempos, enfim. Para alguém vai servir isso aqui, né? Sobre não aceitar qualquer tipo de bosta. É pra entrar mais realmente nessa energia, sabe? De se defender. Mais defensiva. Era essa palavra que eu queria falar o tempo inteiro e não tava vindo. Defensiva. O que mais aqui? Por que é isso? E tem uma coisa da espiritualidade, tá? Porque muita gente olha, inclusive é uma coisa que eu tenho assim muita agonia, que olha pra espiritualidade muito como uma coisa fofinha. Ah, é só coisa boa, é só perdoar. Perdoar é no sentido de você também não levar pra si, ou por muito tempo, uma energia que não te pertence. Então, as perturbações dos outros que ficam com os outros. Então, é perdoar é como se fosse soltar, deixar pra lá. Mas não é ser bobo, não é ser idiota, tá? Então, a espiritualidade, ela não é só movida a isso. Inclusive, na própria Bíblia, no próprio cristianismo, por mais que tenha aquela coisa de dar a outra face, Jesus, quando foi necessário, ele se revoltou também contra os hipócritas, né? Enfim. O que mais aqui, escorpião? Os amantes. Energia de gêmeos. Mais uma. Dois de paus. E nós temos aqui o cavaleiro de espadas. Eremita, energia de virgem. Hierofante, energia de touro. Eu não sei se eu tô falando com algum escorpiano aqui que, dentro das relações, sempre foi o apaziguador, né? Foi ensinado ou enfim, mesmo que não tenha sido ensinado, foi doutrinado por si mesmo, pelos outros, não importa, até mesmo por religiosidades, tá? Aqui eu não vou falar mal de religião alguma, mas existem religiões que a gente sabe que vão doutrinando muito nesse caminho até do que eu falei, né? De, aceita, perdoa. E mais uma vez, o ato do perdão não é ser idiota. O ato do perdão não é ficar dando a sua cara a tapa 75 vezes e achar que é isso. É saber se defender também. Cristo soube se defender.
tá? Então, assim, mais uma vez, seja dentro de uma relação amorosa, seja dentro de outro tipo de relação, amigáveis, de amigos, de família, de trabalho, não importa. Aqui, alguém foi ensinado, ou pelo menos vê ainda dessa forma, sabe? Eu tenho que apaziguar, eu tenho que deixar as coisas meio quietas. Dois de paus é aquela carta que sempre fica só passivona, né? Naquela coisa de, mas é o amor da minha vida, ou é a pessoa com quem eu me juntei, ou é o trabalho que eu não posso reagir muito, eu tenho que me controlar, eu tenho que. Por mais que, inclusive, sinta raiva em muitos momentos, porque a gente tem um cavaleiro de espadas aqui querendo detonar tudo, querendo sair rasgando tudo, é uma pessoa que sempre foi ensinada nessa questão do controle. É ruim ter um autocontrole? Não, mas o que eu estou vendo nas cartas aqui é, mais uma vez, uma pessoa sendo feita de besta. E aí, mais uma vez, não há necessidade de ser idiota ou de ser feito de idiota para ser uma pessoa autocontrolada. Não quer responder, não quer entrar no deboche, não quer devolver o constrangimento que alguns aqui precisam? Se afasta. Tem pessoas que não se afastam também, mais uma vez, por achar que, é destino. Sabe aquela coisa meio romantizada? Inclusive, isso aqui tá embaixo do despertar, tá? Então, sabe aquelas pessoas que romantizam muitas vezes algumas relações amorosas? Relações essas que são problemáticas, que são pessoas que não te tratam bem, que te geram ansiedade, que te geram tristeza, que te traem, que são desleais, que caçoam de você, caçoam da sua dor. Mas é ensinado por alguns lados também que isso é uma gêmea. Que isso chama gêmea. E mais uma vez, gente, eu não estou aqui para dizer se é ou não é, mas assim, vocês acham mesmo que vocês vieram pra cá pra se lascar só? Que a espiritualidade botou uma pessoa pra ficar atazanando a sua vida porque você merece ser atazanado. Que merda é essa? Então, assim, tem uma energia, tem uma necessidade de entrar nessa energia aqui um pouco também, sabe? Não é aceitar tudo, não. Não precisa sair descontrolado. Por mais que, mais uma vez, nessa conjunção, eu vejo que algumas pessoas aqui se controlam muito para não sair estabanando tudo. Inclusive, para alguns, tem uma energia de não fazer isso com os outros, eu faço comigo. Eu me estabano, eu me distrato também. E eu entro mais nessa onda. Então tem que parar com essa receptividade de bosta. Vamos fechar. Tá bem esquisita essa leitura, né? Mas enfim, não esperava isso, mas eu falo o que tem que falar. 7 de copas e... Estrela, amor. Quem foi que virou aqui? 3 de paus. Enquanto o 2 tá parado, o 3 constrói. Tem muito mais coisa, muito mais opção, tanto de ação, tanto, se é uma relação amorosa, de pessoas, de situações à frente. Tem muito mais coisa no futuro, tem muito mais pessoas no futuro. Tem outras situações para se viver aqui. Quando você talvez, não posso sair disso porque, sei lá, é um trabalho, ou realmente eu não quero terminar essa relação, sei lá, cada um sabe de si, né? Mas quando eu começo também a devolver um pouco mais o constrangimento, eu começo a ver outras coisas se abrindo, outras opções, outras reações, outras partes de mim também dentro disso daqui. Quem é que tá no fundo mesmo, que eu já esqueci? É a estrela, né? É. A estrela, rei de paus. E aqui a estrela, inclusive, é uma carta que fala de cura, que fala de novo, a esperança. E por isso que eu falo, tem muito mais coisas à frente do que essa situação aqui. Para alguns, tem gente que tem medo de ser duelista por medo de perder alguma situação. Mais uma vez, porque foi ensinado, porque é o amor da minha vida, porque são as pessoas, porque é minha família, porque eu tenho que respeitar, porque... E aí engole tanto desrespeito que inclusive fica também nessa visão de que não tem nada novo, nada melhor, pelo amor de Deus. Não é isso que a espiritualidade quer de ninguém. Eu, pelo menos, não acredito nisso, tá? Por mais que existam desafios que às vezes a gente tem que viver, os desafios são feitos para serem superados e não para ficar na estagnação vivendo esse desafio o resto da vida, o quê? Já tem situações na nossa vida que nós não temos controle. O que nós temos controle de ter que aceitar calado? Não faz muito sentido, né? Então, assim, expanda a tua visão. Expanda, inclusive, a tua ação. Deixe você ser um pouco mais de si mesmo, não só receber pancada. Tem horas que a gente precisa devolver, sim, um constrangimento. Cada um da sua forma, cada um entendendo a sua realidade, em que contexto isso serve. Mas, sabe? Deixando também de ser saco de pancada dos outros, enfim. É sobre isso. E aí, mais uma vez eu digo, é uma energia espiritual aqui, tá? Tem energia de espiritualidade querendo que vocês, rodem a baiana aí e se alertem, tá?
Eu espero de coração que essa energia e essa leitura faça sentido pra alguém e que ajude, tá? É isso que eu tenho hoje. Um cheiro grande, se cuidem e até a próxima.